Fala galera, beleza? Então, a gente está aqui em campo e a ideia é mostrar para vocês hoje como a gente faz, quais são os procedimentos e a metodologia que a gente utiliza. Vocês vão perdoando algum erro, alguma coisa, talvez um pouco áudio, mas a gente vai tentar fazer o melhor possível para vocês. A intenção é levar essa experiência de campo, a oportunidade de ver como é que a gente faz e de mostrar também um pouco da nossa metodologia para vocês. Para você que ainda não é nosso aluno e para você que também é nosso aluno que ainda não conhece um pouco dessa metodologia, beleza? Essa metodologia, só para falar um pouco para vocês, é uma metodologia desenvolvida por nós ao longo do tempo e é um prazer, é uma satisfação entregar para vocês e a gente espera que vocês gostem muito. Fica ligado aí que nesse próximo vídeo talvez já venha com alguma informação a mais e a gente segue aqui e também na parte de processamento mostrando algumas coisas e a parte teórica também mostrando como a gente desenvolve toda essa parte de metodologia de campo, beleza? Valeu! Bom galera, essa é a hora, agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no paredão que a gente vai mapear, mais o drone, tá? Vou tentar mostrar aqui para vocês. A gente está tratando de um Phantom 4 Pro e ali na frente a gente tem um paredão que a gente já levantou previamente. Vou só desligar aqui e ligar de novo para vocês darem uma olhadinha. Então só para que vocês vejam, esse é o drone, aquele ali é o paredão que a gente vai mapear agora. Posteriormente vocês vão ver o resultado final, né? Inicialmente a gente está fazendo um mapeamento prévio para ver algumas diferenças de altitude do local que a gente está para o outro, para que a gente tenha mais ou menos o referencial para o mapeamento de forma geral, beleza? Vamos lá e na sequência a gente conversa mais um pouquinho. E aí galera, de volta. Antes do mapeamento eu queria conversar uma coisa com vocês. Muita gente sabe, principalmente as pessoas que acompanham a gente um pouco mais de tempo, que a nossa intenção é promover o maior número de pessoas que tem interesse em entrar nessa área de mapeamento, de modelagem 3D, seja na engenharia, geologia ou meio ambiente, com drones de baixo custo, tá? Isso não quer dizer que você tenha que cobrar barato pelo seu serviço. Na verdade, muito ao contrário, porque você vai ter muito mais trabalho do que uma pessoa, por exemplo, que tem condições de comprar um drone em asa fixa. Eu vou lhes dar uma prova disso. Normalmente, um drone de asa fixa, ele mapeia até 2.000 hectares por voo. Ele passa uma hora e meia lá voando. Quando você está trabalhando com um multirotor, principalmente a gente está falando do Phantom 4 Pro, mais interessante, a gente está falando de um drone que a uma altura média que se possa pedir autorização e para um mapeamento de até 7 centímetros por pixel, por exemplo, esse drone vai fazer uma área de 1 por 1 quilômetro. Isso para alguns trabalhos, isso é muito pouco. Vou dar um exemplo. A gente recebe propostas de mapeamento, por exemplo, de 10.000 hectares, às vezes acima disso, de 20.000 hectares. E se vocês forem fazer no papel, vocês vão ver que o trabalho é imenso. Muitas vezes a gente tem que recorrer ao drone de asa fixa, claro. Mas aí a gente está falando de um estabelecimento já de vários anos, enfim. Cuidem em realizar aquilo que vocês podem, mas não cobrem barato por isso. Beleza? Antes do voo, claro, é interessante eu falar isso para vocês, toda a segurança possível, um mapeamento prévio que a gente faz antes de realizar o mapeamento, porque nesse caso, por exemplo, desse mapeamento que a gente está aqui, a gente vai mapear estruturas, então é interessante saber a altura média das árvores e algumas inclinações que a gente vai utilizar. Como vocês vão ver posteriormente a esse vídeo, a gente faz um mapeamento composto, tanto composto de grids duplos, quanto compostos em altitudes diferentes, inclinações diferentes. Beleza? Só uma dica, não cobrem abaixo em mapeamentos muito, muito longos, muito grandes, não cobrem abaixo de R$ 5 por hectare mapeado.
Beleza? Fica a dica. Daqui a pouco eu volto e a gente fala um pouquinho mais sobre o mapeamento. Tchau, tchau. Galera, deixa eu só fazer uma ressalva sobre essa última coisa que eu falei. Quando eu falei que não seria interessante vocês cobrarem menos de R$5 por hectare mapeado, eu estou falando de grandes áreas de mapeamento. Eu não estou falando de 500 hectares, óbvio, né? Não estou falando disso, não. Muitas vezes não dá para ser feito, e aí o mais interessante é vocês declinarem. Por exemplo, uma área de 7.000 hectares, 10.000 hectares, vocês vão fazer por R$5.000, aliás, R$5 por hectare, e vocês acham que é muito dinheiro, vocês vão ter muito gasto. São muitos dias em campo, são muitas variáveis, muitas baterias, são muitas estadias, a equipe tem que ser maior, então eu não falei para vocês cobrarem sempre R$5 por hectare, não. Muitas vezes é interessante cobrar entre 15 e R$30 por hectare, beleza? Fiquem ligados, por isso que nos nossos treinamentos a gente acompanha os nossos, faz a mentoria dos nossos alunos. Temos uma parte só de mentoria, tanto para alunos quanto para clientes, justamente por isso, para as pessoas que querem se inserir no mercado e muitas vezes não têm noção de o que cobrar, como fazer orçamento, como ir a reuniões, o que preparar. Então tem toda a parte de mentoring que a gente faz também na DroneValk. Então, só para deixar claro, eu não pedi para vocês cobrarem sempre R$5 não, beleza? Vamos daqui a pouco para o mapeamento, tá bom? Até daqui a pouco. E aí galera, beleza? Então, o primeiro levantamento já foi realizado. Agora a gente vai fazer um levantamento aqui. Eu queria falar um pouquinho antes com vocês, né? Eu já expliquei para vocês como é que funciona esse tipo de levantamento, daquele que a gente já tinha feito algumas coisas. Nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, enquanto eu vou falando. A gente tem uma área a ser levantada. Essa área aqui que vocês conseguem ver, não sei se vocês viram aí, mas acredito que sim. E neste caso a gente tem que realizar um mapeamento para modelagem 3D. Bom, não sei como vocês modelam, quais as metodologias que vocês já usaram para esse tipo de mapeamento, para esse tipo de modelagem, mas nós geralmente aconselhamos para que esse tipo de mapeamento fique perfeito, vocês realizem duas formas. A primeira é uma passagem por cima dessa parte de vegetação. A gente tem aqui na frente, temos algumas árvores que elas chegam a 12,5. Então nós primeiro fizemos um levantamento a 20, com algumas inclinações, tá? E depois a gente faz uma análise do que a gente tem por dentro. Nesse caso aqui são estruturas de colapso, então o que nós utilizamos é um mapeamento automático, e agora a gente faz a gente desce o drone até uma altura segura, uma altitude de segurança, e fazemos o mapeamento das paredes. Depois disso nós processamos tudo junto, e aí nós vemos a necessidade de um tipo de mapeamento e um tipo de angulação de câmera. Para quê? Se vocês quiserem mapear para definir algumas estruturas, não adianta vocês mapearem na DI, não adianta vocês virarem câmera, não adianta ser uma câmera super potente se algumas inclinações elas não são respeitadas. Então, primeira coisa, programar campo de acordo com o que vocês vão entregar. Não adianta vocês serem o super barato e entregar uma coisa muito ruim. Segunda coisa, esse aqui é um tipo de mapeamento para modelagem 3D, tá? Modelagem de estruturas, modelagem topográfica, um pouco mais detalhada. A gente está falando de milimétrico, uma resolução espacial milimétrica. Então, se vocês quiserem seguir essa metodologia, se quiserem saber um pouco mais também, a gente pode conversar. A gente vai ter um dia para isso. Se você está vendo esse webinário, se você está vendo esse conteúdo, você vai ter um dia para que suas perguntas elas sejam respondidas. A gente vai ter um dia específico, beleza? Vocês vão ter que acompanhar diariamente isso aqui. Mas é isso. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como a gente faz essa segunda parte. Primeira parte, vocês já sabem, a gente utiliza o Pix4D, utiliza o Pix4D Mapper para realizar o mapeamento. E nesse primeiro mapeamento especificamente, eu gosto de utilizar um grid simples e refazer o grid na direção contrária. Sempre vejo em relação ao norte
e em relação ao que a gente tem de angulação do Sol, para que a gente pegue mais estruturas nesse tipo de mapeamento, beleza? Estou falando desse tipo de mapeamento porque ele serve para o mapeamento geológico, serve para o estrutural e serve também para você que quer entrar em mapeamentos dentro de mineração para fazer cubagem de jazida. Não esqueçam disso. Não dá simplesmente para colocar o equipamento lá em cima e voar sem ter algumas informações a mais. Beleza? Então vamos lá. Daqui a pouco a gente se encontra no programa. Bom, galera, é o seguinte. Agora a gente vai fazer um mapeamento. Eu preferi gravar tudo aqui junto com vocês verem como funciona pra gente aqui. Nesse caso a gente não volta a utilizar o Pixforce Capture, né, para mapear. Nós vamos usar o DJI Go. Por quê? Aqui a gente vai visualizar algumas coisas referentes à inclinação de alguns locais. Não sei se vocês já sabem, mas para esse tipo de mapeamento específico, deixa eu só ver uma coisinha aqui do IMU. Não foi. Não sei se vocês já sabem, é uma coisa simples, mas nesse tipo de mapeamento o drone ele mapeia de acordo com o campo de visão dele, né? Então, quanto mais aberto, quanto mais nítido ele consegue mapear e fornecer informações de abertura e de profundidade. Então, quanto melhor e mais estudado o campo de vocês forem, a angulação do Sol, mesmo gastando um pouco mais de tempo, vocês vão ter um produto de extrema qualidade para trabalhar, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai subir ele, nós vamos posicionar ele aqui, colocar ele numa posição aqui segura, uma posição de segurança, mapear essa parede, descer um pouquinho, mapear um pouquinho embaixo, subir e a gente vai, junto com o primeiro processamento, processar esse dado e inserir esse dado no processamento. Aí a gente vai saber que tipo de estrutura a gente vai conseguir mapear e qual a angulação da câmera para isso. Beleza? Por que isso é importante, galera? Isso é importante porque quando você vai entregar um produto desse nível, quando você vai trabalhar nesse nível, aí a gente não coloca só a parte de geologia, de mineração, mas também a parte de engenharia. Tem muita gente trabalhando com mapeamento de estrutura e modelagem desse tipo de estrutura. E aí vocês podem disseminar em vários tipos de uso, inclusive em impressão e impressoras 3D dessa nuvem de pontos que vocês podem gerar. Então, vamos subir ele um pouco, vamos mapear as laterais e aí a gente volta para falar um pouquinho mais, beleza? Volta não, né? Que a gente vai fazer isso junto. Então a gente vai subir ele um pouquinho. Pode ser... É um pouco tranquilo, né? Então a gente vai posicionar o RPA. Toma cuidado com o vento, é interessante que vocês tenham um aplicativo de segurança para ver velocidade do vento, que vocês saibam se é estável para o seu equipamento estar aí dentro. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai baixar um pouco. Lembra sempre quando ele vai estar em cima de árvores, ele vai receber um vento que vem de cima de árvores, beleza? Então a gente vai posicionar o equipamento num local de segurança, um local que seja seguro para ele, e a partir daí mapear. Vamos ver aqui que tipo de imagem ele está gerando, só single shot.
movimentos lentos. Lembra que vocês estão num ambiente em que pode gerar muito erro, principalmente porque vocês estão trabalhando no manual, certo? Aqui, como vocês podem ver, ele já está contra a luz, então tem coisas que ele não consegue fazer. E aí eu vou mostrar para vocês o que é que a gente faz nesse caso. Não precisa ir muito longe, tudo que ele pegar de informações, ele vai gerar para vocês no processamento em conjunto, beleza? Não faz imagem girando, porque tem um efeito de arrastamento nas imagens, tem que lembrar disso também, beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai girar um pouquinho, girar não, levar a câmera dele um pouquinho para baixo e fazer mais um giro, para que a gente tenha as demais informações que a gente não conseguiu pegar com a câmera dele do jeito que ela estava, do jeito que a gente sabe que ela fica virada para horizontal, beleza? Então a gente refaz o giro. Se vocês notarem, agora a gente tem mais informações sobre essa parede do lado de cá, que a gente tem uma inclinação maior. Estou tirando ele de dentro aqui desse espaço porque acabou ventando bastante e ele começou a ficar instável. Então é interessante que você faça isso, é interessante que vocês vejam isso também, porque está acontecendo à medida que a gente está fazendo. Agora eu estou voltando, parou um pouquinho esse vento, ele vai ficar um pouco mais estável. Lembrando que essa instabilidade é provocada por esse local que ele está. Claro, vocês sabem que dentro desses ambientes o vento bate na copa das árvores e vai direto no equipamento. Então vamos voltar ele para fazer a volta. É interessante você ter um observador, e se você não tiver esse observador, cada imagem que você fizer, você prestar atenção no local que você está mapeando, naturalmente. E ele está voltando para o ponto inicial. Agora, eu vou virar a câmera dele para baixo, porque a gente tem o mapeamento do solo, tá? Vou levantar ele um pouco para que eu possa mapear o máximo possível. Vou deslocar ele um pouco para que a gente possa mapear essa parte aqui no campo do visível. E vou fazer a volta com ele nessa estrutura aqui, tá? Prestem atenção. É interessante que vocês tenham todas as informações do local que vocês estão mapeando. Pra gente, né, para quem trabalha na mineração, para quem trabalhou já na mineração, já ouviu falar de parede, teto e piso. Nesse caso a gente não vai ter teto, mas é interessante que a gente mapeie o piso sim, local. É interessante que a gente tenha todas as informações conjuntas
de mapeamento. Você pode perguntar, mas todas essas estruturas têm que ser mapeadas dessa forma? Não. Na verdade, para cada tipo de estrutura específica, a gente tem um mapeamento a ser realizado. Claro, todas devem ser tomados os mesmos cuidados, a gente tem que prezar pela qualidade daquilo que a gente está fazendo. Mas algumas outras estruturas, eles não precisam do levantamento. Na verdade, não é não precisar. O levantamento, na verdade, é diferente. Agora, para finalizar, pessoalmente eu gosto de um sobrevoo um pouco mais próximo, com uma inclinação um pouco melhor. Vou levantar aqui e vou mapear aqui. Esse mapeamento eu faço em deslocamento. Algumas estruturas que eu não peguei no outro, eu consigo pegar nesse. Por quê? Inclinação vai fazer a gente conseguir enxergar algumas coisas como essas daqui, ó. Viu que com a inclinação e o ângulo da câmera a gente consegue mapear uma parede que a gente ainda não tinha visto. É um mundo novo. Cada inclinação, cada mapeamento e cada trabalho a ser realizado. Gente, isso é muito interessante porque muitas pessoas tratam os tipos de mapeamento, os diferentes tipos de mapeamento, como um tipo de mapeamento só. E na verdade não são, né? Cada mapeamento tem a sua peculiaridade. Cada mapeamento tem o seu objetivo. Então, para cada tipo de mapeamento que a gente faz, a gente tem que tomar tanto certos cuidados esses que são a parte de segurança quando preciso, e cuidados também em relação àquilo que a gente vai estar mostrando para o nosso cliente. Lembrando, esse mapeamento que eu estou fazendo aqui, que vocês estão vendo aqui, não é um mapeamento para entrega. Isso aqui ele pode ser até amostrado, mas não é um mapeamento para entrega. Esse é um mapeamento prévio para que a gente saiba o que mapear nessa estrutura de colapso, beleza? Esse faz parte de um trabalho, de uma consultoria nossa. A gente estou fazendo para mostrar para vocês quais são os procedimentos que a gente toma, quais são os procedimentos que a gente tem em campo. Isso é interessante porque a gente foi autorizado a fazer, né? Então, como autorizado, como nós não estamos entregando o produto final, a gente acabou pedindo para que a gente pudesse mostrar isso na prática para vocês. Isso vai se tornar um pouco mais comum nos nossos treinamentos. A gente vai sair um pouco mais a campo para levar para vocês algumas outras informações. Essa especificamente a gente vai processar no Pix4D para entrega de dados. Eu vou pousar aqui
um lugar seguro. Dando certo, a gente vai ter a oportunidade de processar esse trabalho juntos. Você que é aluno da Drone-Valk, vai ter acesso a esse trabalho. Você que ainda não é, a gente pode conversar um pouco sobre, discutir algumas coisas acerca de todo o levantamento. Você pode mandar suas dúvidas e a gente pode trabalhar um pouquinho esse levantamento que a gente acabou de fazer, beleza? Vou voltar para outra câmera e a gente conversa um pouquinho mais. E agora? E aí? Você achou esse mapeamento estranho? Gente, olha só. A gente trabalha com diversas coisas. Uma das coisas que a gente trabalha de verdade, a gente é especialista nisso, é modelagem em 3 dimensões de estruturas. Sejam elas na parte de geologia, sejam elas para cubagem de jazida, para planejamento de fogo, para PAI, plano anual de lavra, seja ela para relatórios a serem entregues no DNPM, enfim, em qualquer órgão ambiental, ou sejam eles também na parte de engenharia. Veja só, quando nós realizamos uma consultoria, um mentoring, um serviço, ou seja lá como você quiser chamar, nós tomamos todo o cuidado para que a gente entregue um trabalho de extrema qualidade. Por isso que a gente não trabalha com muita gente, mas a gente trabalha com excelência. Todas as pessoas que trabalham aqui com a Drone-Valk, todas as pessoas que são mentoradas por mim, elas saem com essa excelência, porque eu prezo por isso para todas as pessoas. Não é que a pessoa seja melhor que as outras, é que ela trabalha da maneira que a visão de entrega do melhor possível é colocada na cabeça dela. A gente tem um prazer enorme de realizar mentorias com pessoas, de ajudá-las a crescer, e é desse jeito que a gente faz. Eu acabei de mostrar aqui para vocês como é o nosso campo. Um levantamento prévio, um levantamento manual para ver como é que se comportam as estruturas. Nesse caso aqui, pode ser na parte de engenharia a mesma coisa na parte de engenharia. Pode ser na mineração? Pode ser na parte ambiental? Pode, por que não? Mapeamento de estruturas que estão colapsando, de taludes para relatórios ambientais. Claro que pode. Deslizamentos, claro que pode. Então, se você tem interesse, a gente tem mais de 10 anos de experiência. Mais de 10 anos de experiência aplicando pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro da Drone-Valk, junto com todas as pessoas que trabalham conosco. Beleza? Seguinte, a gente vai para o computador, vai conversar um pouquinho mais, e aí você vai ter a chance de perguntar aquilo que você quer perguntar. Beleza? Eu agradeço imensamente por você ter estado comigo nesse campo, e agora é falar um pouquinho no computador e a gente trocar umas ideias, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.